pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que estão aí? De novo eu por aqui. A gente se falou na terça-feira, né? E eu até comentei com vocês. Oi, Juliana, bem-vinda. Tudo bem? A Juliana aí que fez a interface dessa pauta de agora, que a gente vai falar. Eu convidei as pessoas também na terça-feira na minha live com a Coca-Cola, Fenda. Oi, Ru. E aí eu falei que a gente ia conversar com a Isabela Henriques, que é diretora executiva do Instituto Alana, que é um trabalho muito lindo. Olha ali, a Isabela já entrou. Boa tarde, Isabela, muito bem-vinda. Que legal. Hoje a gente está com 24 graus aqui em Garopaba, tá um dia bonito, o mar tá super bonito, mas tá o nordestão, gente, aquele ventinho que tem que ter força para caminhar, porque olha, caminhar na praia com o nordestão não é para qualquer um, mas estava super bonito. A gente foi caminhar de manhã. Oi, Majô. O pessoal tá começando a entrar. Que legal. A Isabela, como eu estava falando, ó, ela já solicitou, ela é diretora executiva do Instituto Alana, está na gestão há 12 anos, o instituto que tem 26 anos de atuação. E a Isabela, então, vai conversar com a gente hoje. Eu já vou chamar ela aqui, para a gente não perder tempo, porque olha para manga aí, Isabela, para a gente conversar, é tanta coisa. Estou muito feliz com essa pauta. Estou aguardando aqui, vamos ver. Que legal. Já te chamei aí, Isabela, dá uma olhadinha se está entrando para ti. Para mim, está te aguardando já. Instituto Alana de São Paulo faz um trabalho que é um diferencial aí. Uma organização de impacto socioambiental. Ainda estou aguardando. Tu tem que aceitar ali a solicitação que eu te passei, Isabela, para a gente poder conversar. Vamos ver se vai dar tempo, senão a gente já deixa pré-agendado uma próxima live, porque, nossa, gente, é tanto programa legal que tem esse Instituto Alana, tanto projeto bacana. Criança e consumo, criativos da escola, prioridade absoluta. Vou ter que chamar de novo, deixa eu ver aqui. Vou chamar ela de novo. Vamos lá. Estou te chamando de novo, Isabela, vê se tu... Aí no teu visual. Ah, agora sim! Oi, Isabela! Olá, tudo bom? Tudo ótimo! Só tenta posicionar a tua câmera para tu ficar um pouquinho mais para cima. Vou fazer aqui uma... A gente até pode fixar os comentários e depois abrir para não ficar no teu rosto, mas às vezes é bom deixar porque as pessoas podem fazer perguntas, enfim. Vamos ver o que ela... Para não ficar. Eu estava falando, a criança e consumo criativos da escola, prioridade absoluta, vídeo camp, território brincar, que é muito legal, espaço Alana, crianças, natureza e lunetas. São os projetos aqui do Instituto Alana, alguns deles. Programas, né? Muito legal. Isso. Acho que tu põe um pouquinho mais para baixo. Ah, agora sim. Agora sim. Eu vou... Esse é o máximo que eu consigo. Não, tá ótimo. Eu desativei aqui comentários para não ficar no teu rosto. Aí no final a gente abre para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Mas que bom, Isabela, que a gente vai conversar hoje. Eu estava fazendo abertura aqui falando do Instituto, já comentei dos programas, né, assim por cima, para inclusive falando, eu não sei, a gente teria que marcar umas 10 lives para poder falar de todo o trabalho maravilhoso de vocês, mas aí já fica o convite para depois de um tempo a gente retomar para ir falando dos outros programas, que com certeza a gente não vai conseguir hoje falar de todos, a gente escolheu alguns. Eu agradeço, Cris, convite aceito. Realmente a gente faz muita coisa, são muitos programas, muitas frentes, então tem bastante assunto mesmo.
Que legal. Eu queria que tu comentasse falando então do Instituto, né? O que que é a missão dele, que está aí há 26 anos na estrada, não começou ontem, né? Tem uma caminhada aí bem consistente e eu queria que falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, então. Acho que é bacana contar que o Instituto ele está dentro de uma organização maior que é o Alana, que é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e desenvolvimento integral da criança e fomenta novas formas de bem viver. Então, o Alana hoje ele possui 3 frentes. A primeira frente que nasce primeiro é justamente o Instituto Alana, que é onde eu estou e que você estava contando. O Instituto Alana é uma organização que nasceu em 1994. Ele tem como missão honrar a criança. Então, tudo que nós fazemos tem como foco a criança, pensando se aí a criança e o adolescente, né, a pessoa de 0 a 18 anos de idade. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que conta com vários programas, que são programas próprios, alguns são feitos junto com parceiros que buscam a garantia das condições plenas de vida da infância e da adolescência. E ele é mantido por um fundo patrimonial desde 2013. Ao lado do Instituto Alana, existem mais duas outras frentes dentro do Alana. Uma delas é o Alana Lab, que é o núcleo de negócios do Alana, que ele foi criado em 2014, e ele busca transformação social por meio do investimento em empresas, iniciativas de comunicação de impacto. Então, hoje, ele participa da gestão de 3 empresas. Uma delas é a Maria Farinha Filmes, que tem feito filmes maravilhosos, que muitos de vocês devem conhecer. Alguns deles, inclusive, feitos em parceria com o Instituto, lançados também pelo Instituto, a distribuidora cultural Flow e a produtora de realidade estendida, a Jungle Bee. E a terceira frente é o Alana Foundation, fundado em 2012 nos Estados Unidos, que é uma organização filantrópica familiar, que atua em algumas áreas como meio ambiente, educação inclusiva e pesquisas na área de saúde. E que também tem esse olhar mais internacional, mais global. De qualquer forma, as 3 frentes trabalham sempre muito próximas, muito juntas. Nós fazemos parte de um todo, que é esse sistema Alana. Que legal, que coisa bacana. A gente não tem como falar, né, de filmes, ou enfim, lembrar que tu mencionou ali agora da Maria Farinha, né, filmes, e com toda a pandemia a gente acabou migrando muito para a televisão, Netflix, enfim, e há pouco passou um dos documentários que vocês produziram lá no Marinha, que é ai, desculpa, agora me esqueci o nome das meninas ali, agora me fugiu, da Amazônia, agora me fugiu o termo, o nome. Aruanas. Aruanas, isso, que um monte de gente acompanhou, foi um sucesso. Sim. Ele veio num momento assim que a gente está vivenciando tudo isso, né? Ele foi super bem, assim, caiu que nem encaixou super bem na nossa realidade, né? Foi muito bacana isso. Sim, Aruanas foi a primeira produção ficcional da Maria Farinha, uma série que está disponível para quem quiser assistir, que também acabou indo para a TV aberta esse ano. Foi um sucesso enorme, continua sendo, e que é uma forma de tratar de assuntos que são tão densos, tão importantes, e que o terceiro setor atua bastante, a sociedade civil organizada tem muita atuação nessas causas, como é o caso de Aruanas, uma causa ambiental, socioambiental, mas levar isso de uma forma prazerosa, no sentido de ser um entretenimento, com uma história, com uma narrativa, que de alguma forma aproxima todos nós daquela história daquelas 4 mulheres jovens que, em meio às suas vidas pessoais e a tudo que acontece ao longo da história, elas estão ali lutando e trabalhando por uma causa que é tão importante, que impacta toda a humanidade de alguma forma. E isso acontece na vida real, né? Acaba que a ficção ela retrata o que se passa de verdade no dia a dia, também com as organizações do terceiro setor. É verdade, com certeza. E vocês têm um diferencial até de outras ONGs, né? Que a gente sabe que o universo das ONGs é imenso e sem parcerias ninguém consegue fazer os seus programas e projetos. E que bom que vocês têm essa estrutura mais robusta com o Instituto, com a Fundação, né? Para poder, porque são muitos programas que vocês têm.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sempre fazendo juntos, e nós trabalhamos com muitas outras organizações, sempre trabalhamos muito em Sim. coalizões. Nós acreditamos que essas trocas são imprescindíveis, e são fundamentais, e que cada organização, cada movimento, enfim, tem o seu conhecimento, e a união agrega todo esse conhecimento e faz com que os trabalhos saiam mais fortes e mais potentes. Com certeza, com certeza. Bom, a pandemia ela isolou todos nós e com a gente as crianças, né? A gente sabe que isolou do mundo físico, mas não do virtual, né? E eu lembro assim, quando eu era pequena, minha mãe se preocupava muito com conteúdo de televisão, porque era ali, a menina dos olhos era a televisão, enfim, não tinha tanto essa questão da internet. Celular, então, né, tá aí há mais de 2 décadas, mas não me pegou na infância. E os pais tinham o controle nas mãos, né, porque era televisão. Hoje, as crianças têm o controle nas mãos, porque muitos têm esses telefones smart, enfim. Como é que vocês lidam com essa questão? A gente vai falar depois sobre a pesquisa, mas me chamou a atenção de um dado que 89% das crianças brasileiras e adolescentes são usuárias da internet. E a internet, nossa, se tu não tiver ali realmente vendo o que teu filho está consumindo, é muito preocupante. Sem dúvida, hoje a gente vive uma realidade em que a tecnologia faz parte da vida das crianças. Ela sempre fez, né? Como você mencionava, de alguma forma a gente já tinha um olhar muito atento em relação à televisão. O Brasil, ao longo das últimas décadas, por incrível que possa parecer, ele aumentou o consumo de audiência televisiva entre as crianças, né? Então, o Brasil é um dos países cuja média mundial é mais alta. Então, a criança brasileira, ela ainda, mesmo diante do aumento da internet e de novas formas de utilização de dispositivos diversos, a criança brasileira ainda assiste, em média, 5 horas de televisão por dia. Isso é um número muito alto comparativamente ao que acontece em outros países. E, junto com a televisão, as crianças estão nesses vários dispositivos, como você menciona, Cris, que são os telefones celulares, né? Hoje, principalmente agora nesse momento de pandemia, em que todos foram obrigados de alguma forma, a ficar em suas casas, e as crianças tiveram, então, a interrupção das aulas, a grande maioria com acesso à educação remota, muitos com isso acontecendo também pela internet, sendo que, por outro lado, de um lado a gente tem isso, né, mas também, por outro lado, a gente não pode deixar de esquecer que essa mesma pesquisa que traz o dado de que 89% das crianças são usuárias de internet, nós ainda temos 4,8 milhões de crianças que não têm internet nos seus domicílios. Então, que é um número bastante expressivo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa tratar das questões relacionadas a esse uso qualitativo, a esse uso adequado das novas tecnologias de informação e comunicação, nós também temos ainda no Brasil o desafio do acesso à internet, né? Então, o que a gente pode dizer em relação a isso, que são vários os desafios e várias as preocupações que nós, como uma organização que olha para a criança e que atua nessa área, nós temos e nós discutimos, né? Então, um dos fatores importantes de trazer aqui é que também, ainda que a quantidade de telas ainda seja muito grande, que esse também não pode ser a única métrica, né? O único fator para se analisar se tá bom ou se tá ruim, né? No sentido de que muitas vezes é importante que se analise também o conteúdo, né? A qualidade do conteúdo que está sendo consumido na internet. Então, como por exemplo agora, em que as crianças muitas vezes estão tendo aulas online ou fazendo os seus deveres de casa usando a internet, elas estão passando muito mais tempo na frente das telas do que elas faziam antes da pandemia. Mas aí a gente tem uma situação inusitada e que de alguma forma está relacionada a esse uso com mais qualidade, né? Então, é super importante que as famílias estejam atentas a essa qualidade, que as crianças também não estejam sozinhas navegando nas redes, né? Sozinhas no sentido de que haja uma mediação familiar. E que mesmo aquelas famílias que
não são muito os pais, as mães, os responsáveis não são muito ligados em tecnologia, mas que eles entendam que o conhecimento que eles têm de vida, de mundo, por serem adultos e a educação que eles possam dar para os filhos de valores, ela é fundamental também para o comportamento das crianças e dos adolescentes nas redes, né? E isso, de alguma forma, também é muito valioso. Ainda que, é claro, seja importante que as crianças tenham acesso a uma educação para as mídias. A gente acredita que isso é importante, inclusive do ponto de vista de política pública. Eu queria que tu falasse, então, um pouquinho de ser criança no mundo digital, porque vocês fechou agora, semana passada, uma série de conversas online, né? Uma série Ser Criança no Mundo Digital, super ampla, as pessoas tinham participação. Como é que foi esse programa que vocês fizeram agora? Foi muito bacana, foi uma série que aconteceu nesses últimos meses e que está disponível nos nossos canais do Instituto Alana, Ser Criança no Mundo Digital, em que a gente olhou para essa relação da criança e do adolescente com o universo digital, seja do ponto de vista da família, da educação e também do Estado e das empresas, né? Porque a gente também não pode esquecer que a responsabilidade pelo cuidado da criança e do adolescente, ela deve ser compartilhada. Nós temos na Constituição Federal um artigo que é o 227, que diz que a responsabilidade pelo cuidado e pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes, ela precisa ser dividida, compartilhada entre sociedade, Estado e famílias. Ou seja, o Estado fazendo a sua parte, regulando, fiscalizando aquilo que é necessário, a sociedade sendo representada também pelas empresas, então é importante que também a gente olhe para o que as empresas estão fazendo, e os pais, as famílias, as mães, naquilo que também, na medida que lhes cabe, que é possível de fazer no ambiente doméstico. Porque muitas vezes há uma tendência de se colocar toda essa responsabilidade nas famílias, então as famílias precisam saber como lidar com toda a complexidade do ambiente digital, mas é fundamental que as empresas que atuam nesses modelos, que elas estejam atentas ao que está acontecendo e que minimizem problemas que possam surgir em relação às crianças. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre a importância de que configurações padrão, elas já saiam com esse olhar de proteção à criança, no sentido de que o melhor interesse de crianças e adolescentes, de que ele seja garantido. Então, que também haja configurações de privacidade que também olhem para o interesse de crianças e adolescentes. Então, só dizer para as famílias, é importante que as crianças não fiquem muito tempo na frente das telas, ou que as crianças não passem mais de tantas ou tantas horas consumindo jogos eletrônicos, alguma coisa assim, não é suficiente se, por um outro lado, existe todo um desenvolvimento tecnológico que faz com que as crianças fiquem ligadas, querendo o tempo todo não sair da frente da tela, porque há um design, né, o que a gente diz, há um desenvolvimento do produto ou do serviço que chama, que prende a atenção das crianças e dos adolescentes de forma que é muito difícil para elas, ou mesmo para as famílias, conseguirem lidar com isso. Então é importante que também o mercado e as empresas façam o seu papel. Então isso significa também desenvolver produtos e no design, na origem desses produtos, dos serviços, do que há disponível no mercado, seja olhado e cuidado, os interesses de crianças e adolescentes sejam olhados e cuidados, né? Então a gente tem trabalhado um termo que é em inglês, mas que começa a ser discutido, que é o Children's Rights by Design, né? Que a gente proporcione os direitos das crianças desde o design desses produtos, desde o desenvolvimento desses produtos e serviços. E aí a gente vai ter, então, um comprometimento desses vários agentes públicos e privados na proteção e garantia dos direitos das crianças, fazendo força, fazendo frente junto com as famílias, com as mães e com os pais, mas não deixando as famílias também sozinhas nessa função, né? Então, isso é muito importante. E esses
esse e outros temas foram discutidos ao longo do nosso seminário. Um outro tema também que foi bastante discutido e que é bem importante em toda essa questão diz respeito à proteção de dados pessoais, né? O Brasil, ele aprovou há 2 anos uma nova legislação de proteção de dados pessoais que acabou de entrar em vigor, né? Então, e por que os dados pessoais são tão importantes hoje, né? Porque eles dizem respeito à nossa própria personalidade. Então, quando a gente entra, se utiliza dos produtos e serviços que estão à nossa disposição na internet, os nossos dados pessoais muitas vezes estão sendo coletados e tratados, porque eles têm um valor muito grande, né? E hoje a gente tem vários filmes tratando disso, muitos livros, né? Já é uma discussão que as pessoas começam a ter conhecimento, mas que para as crianças ainda é muito longe, é muito distante, é muito difícil para uma criança, conforme a idade, quanto mais nova ela for, entender a complexidade dessa economia de dados, né, que nós temos hoje. Então, é importante que a legislação cuide para que os dados de crianças e adolescentes eles sejam tratados e coletados única e exclusivamente de acordo com o seu melhor interesse. Ou seja, que isso só aconteça quando for o melhor interesse da criança e do adolescente. De outra forma, não aconteça. A legislação, ela traz, por exemplo, a previsão de que, para que haja a coleta e o tratamento de dados de crianças, haja o consentimento parental, né? Que um dos pais, ou a mãe, ou o pai, ou algum responsável pela criança, concorde. Mas isso também não é suficiente, porque nós mesmos adultos temos muitas vezes dificuldade, né, em fazer o consentimento do tratamento dos nossos dados, de entender essa teia que é tão complexa, o que vai acontecer, para onde que vão os nossos dados, quem vai utilizar. E o que nós hoje já sabemos é que esses dados acabam sendo utilizados para fins de publicidade, né? Então, para fim de publicidade comportamental, no sentido de que a análise do nosso perfil, né? Há um perfilamento, então a análise do nosso perfil em relação aos nossos interesses, aos gostos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente gosta, que demonstra, né, gostar nas redes sociais ou utilizando, usufruindo outros produtos, plataformas, enfim, na internet, eles acabam trazendo muitas informações a nosso respeito que geram, então, essa publicidade super segmentada, né? Micro segmentada. A gente acaba recebendo aquela publicidade daquilo que a gente, em tese, gostaria muito, às vezes até antes da gente saber que a gente quer, né? Então a gente está pensando em comprar uma cadeira e recebe uma publicidade de uma cadeira e fala, nossa, mas que impressionante que é isso, né? As pessoas costumam falar isso. E isso também tem acontecido com as crianças. Agora, no sentido, quando a gente olha para toda essa discussão, a gente chega no tema que o Alana tem trabalhado há muitos anos, né, pelo programa Criança Consumo, que é justamente a ilegalidade do direcionamento de publicidade para criança. Então, essas discussões todas foram tratadas no seminário, que eu convido todo mundo que estiver nos assistindo, que vá nos assistir depois, que assista e que pesquise, enfim, acho que é um conteúdo muito, muito bacana e que pode ajudar também muitas famílias e os educadores, as educadoras, a lidar com toda essa novidade, né, com tudo isso que está acontecendo. E, sem dúvida nenhuma, também chamar a atenção da sociedade, do poder público, da importância da fiscalização e de que seja coibida verdadeiramente a publicidade que fala diretamente com a criança, né? Então, coleta de dados e tratamento de dados pessoais de crianças para fins de direcionamento de publicidade é uma prática ilegal no Brasil, né? É uma prática que, de acordo com a nossa legislação, não poderia acontecer. Então, é importante que haja denúncia, é importante que haja fiscalização e, claro, que é importante que as empresas cumpram a legislação que está hoje em vigor e que está alinhada com a legislação dos países mundo afora, né? Acho que isso também é um movimento que está acontecendo no plano internacional. Sim, e foi recente que o Superior Tribunal de Justiça publicou uma decisão reafirmando isso que tu fala agora, que a publicidade infantil é ilegal. Sim, sim, nós já temos alguns julgados nesse sentido e temos 2 decisões emblemáticas do Superior Tribunal de Justiça que tratam desse assunto e que reforçam que a publicidade voltada ao público infantil é abusiva e é ilegal, porque a criança, especialmente a criança de até 12 anos de idade, ela não tem ainda
todas as capacidades no sentido de compreender a persuasividade das mensagens comerciais, né? Então, a publicidade que tenta convencê-la a consumir determinado produto ou serviço, ela se vale dessa hipervulnerabilidade presumida da criança. E muitas vezes, quando a criança é mais nova ainda, por volta dos 5 anos, 4 anos, que a gente sabe que existe publicidade segmentada dirigida para esse público, por mais absurdo que isso possa parecer, essa criança sequer entende o que é uma publicidade. E mesmo quando ela começa a identificar, entender que aquilo é uma publicidade, ela não entende, não consegue entender o caráter persuasivo, ela não consegue entender a complexidade da publicidade no sentido de que a publicidade está chamando ela ao consumo de alguma coisa que não necessariamente ela precisa, ou ela quer, ou aquilo faz sentido para ela, mas que de alguma forma ela é convencida, esse desejo é implantado nela, e aí ela passa a fazer o quê? Ela passa a pedir para os pais, para as famílias, para que isso seja consumido no sentido de que ela tenha esse desejo satisfeito. E muitas vezes as famílias sequer têm condições financeiras de arcar com esse consumo, né? Não sabemos, mas faz aquele esforço para conseguir e depois a criança acaba usufruindo muito pouco daquele produto e logo em seguida ela já recebe uma nova mensagem comercial e quer um novo produto, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe essas reflexões no seu julgamento, foram julgamentos muito importantes. Os debates durante as sessões de julgamento foram muito ricos, que os ministros fizeram. Para aquelas pessoas que forem da área do direito, super recomendo que procurem esses votos, né? São ações emblemáticas bem conhecidas, estão no nosso site, do programa Criança e Consumo, podem ser encontradas. E são casos que mostram para todo o mercado que, de fato, essa é a diretriz legal do país, né? Que não há como se valer de algum tipo de subterfúgio, né? Dirigir publicidade para crianças com menos de 12 anos de idade não é possível, é uma prática ilegal no Brasil. Claro, por isso que a importância de falar sobre isso, né? Porque às vezes o que falta é informação. E eu vejo assim que tu deves comemorar bastante. Tu tá 12 anos no Alana, tu como advogada, mestre em direitos difusos, esteve aí fazendo essa interface para conseguir essas conquistas, né, jurídicas. Mas a gente tem que estar de olho sempre, né? Porque para muitos falta essa informação. Tem muita gente que não sabe que existem esses efeitos subliminares, por exemplo. Tem o caso do McDonald's, que também vocês devem ter comemorado bastante, porque a briga é de peixe grande, né? São grandes empresas, são grandes veículos, né? A gente sabe que, infelizmente, às vezes o valor monetário vai mais rápido que uma ação de uma ONG, enfim, o trabalho de vocês tenta mostrar essa importância, né? Sim, sem dúvida. Recentemente, a gente teve uma vitória em relação à prática de publicidade dentro de escolas que era realizada pelo McDonald's, né? Então, isso também foi uma decisão muito importante, foi do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que declarou que é uma prática abusiva, que é uma prática que não pode acontecer, justamente porque as escolas são espaços de socialização, elas são, depois da família, é o segundo espaço de socialização das crianças, é um lugar em que as crianças estão completamente abertas, em que uma publicidade, quando acontece no espaço escolar, ela vem com a chancela da autoridade dos professores, né? Então, isso é muito forte na formação das crianças, e então a abusividade é imensa, e que geralmente é uma publicidade mascarada de algum tipo de conteúdo educacional que na verdade é um puro marketing, né? Então essa é uma discussão super importante que nós temos feito ao longo dos anos, e essa decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo também foi bem importante e que já vem na linha de decisões e de posicionamentos trazidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério da Justiça também, porque essa discussão já chegou no Ministério da Justiça, em processos administrativos. Então agora é mais uma decisão, e essas decisões, uma em cima da outra, só vem a corroborar o que a lei já tá dizendo, né? O grande desafio agora é a gente fazer com que essa lei tenha mais eficácia em todos os âmbitos, em todos os meios, em todos os tipos de possibilidades e meios onde as crianças percorrem, onde elas estão,
E agora o desafio enorme que é levar isso para o ambiente digital, porque a mesma legislação que vale, que proíbe a publicidade nas escolas ou que proíbe a publicidade na televisão, ela também proíbe essa publicidade que fala com a criança no ambiente digital, de uma forma ampla. Então, acho que hoje o grande desafio é esse, é de levar a eficácia da legislação brasileira para os produtos e serviços que estão disponíveis às crianças de uma forma ampla na internet, e que a coleta e o tratamento dos dados das crianças, dos dados pessoais, não seja feito indiscriminadamente, muito menos para fins de publicidade. Claro, e isso é uma outra questão que é importante também falar e sempre estar informando, porque até há poucos anos atrás não existia uma legislação para a internet, era tipo uma terra sem dono, né? Essa é sempre uma ideia que se tem, né? De que na internet não existem regras e leis e normas. Mas essas leis que nós temos, como por exemplo essa que eu estou trazendo, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, elas também valem para o ambiente digital. E agora, claro, nós temos uma lei específica que olha para a proteção de dados pessoais, tanto no ambiente analógico quanto no digital, mas que, claro, ela vai ser muitíssimo aplicada nas relações travadas na internet. Mas as leis, elas acabam valendo, né? Então, as leis relacionadas à defesa do consumidor, as leis relacionadas à proteção da criança, elas valem também no ambiente digital. Então, é importante que as pessoas saibam disso e que ajudem o poder público a fazer valer essas leis também nesses espaços, né? Certamente. Tu mencionou, eu já tinha até guardado aqui para falar contigo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que tu referiu agora, que esse ano completou 30 anos, e vocês há 26 anos, e tu há 12 na gestão, trabalham em interface com o ECA. Eu vou ler uma postagem que vocês colocaram no Instagram de vocês, eu achei muito legal. Celebramos o ECA como o ato de plantar uma horta. Temos que semear, regar, colher, voltar a plantar, experimentar novas sementes, limpar o mato. É um trabalho em constante construção e não podemos nos distrair. Eu achei incrível isso. Tu e a Carolina Pasquale que assinam. A Carol divide comigo a direção executiva do Instituto Alana, e foi um artigo que nós fizemos justamente por ocasião da comemoração do aniversário dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. De fato, a gente tem uma lei que é uma das leis mais comemoradas e avançadas no mundo inteiro no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes, mas nós sabemos que temos muitos desafios ainda no país, né? E nós temos ainda, infelizmente, muitas violações de direitos de crianças e adolescentes, muita coisa para ser feita, é que nós não podemos nos descuidar, no sentido de que nós devemos o tempo todo estarmos atentos para o que está acontecendo e fazer com que o ECA seja válido sempre, né? É uma lei muito importante que nasce do artigo 227 da Constituição Federal, ao qual me referi antes, que traz o dever da responsabilidade compartilhada por sociedade, família e Estado, e que também traz o artigo 227 os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, repetindo ali o artigo 5º, né, da Constituição, mas ele é um artigo, o 227 ele é um artigo muito importante porque ele diz que os direitos de crianças, adolescentes e jovens, eles devem ser cumpridos com absoluta prioridade. E esse termo está na Constituição Federal, nesse artigo. E não está em mais nenhum outro dispositivo constitucional. Só no artigo que fala dos direitos de crianças e adolescentes que há essa junção das palavras absoluta prioridade. Isso significa que nós, como nação, nós escolhemos colocar a criança e o adolescente no topo das nossas preocupações. Isso significa que o Brasil escolheu dar prioridade aos direitos de criança e adolescente em detrimento de todos os outros entes e de todas as outras possibilidades. E que essa obrigação é de todos nós, é do poder público, é de nós indivíduos, é das empresas, é das famílias, em que na elaboração e na execução das políticas públicas,
os direitos de crianças e adolescentes deveriam ser olhados com absoluta prioridade. Então, isso deveria... tudo que diga respeito à criança e adolescente deveria ser visto com absoluta prioridade, deveria estar no centro das atenções dos governantes, dos fazedores de política, dos tomadores de decisão, dos empresários. E claro que e quando tivermos um país que verdadeiramente faça isso, teremos um país que será melhor para as crianças e para os adolescentes, mas também será, sem dúvida nenhuma, melhor para todos nós. Porque um país que cuida das suas crianças, uma nação que olha para suas crianças, que traz essa importância dessa forma, ele é um país que é melhor para todos nós, né? Então, acho que muito do que esse trecho que você leu do artigo diz é que a gente continua ainda, nós já passamos por muitos desafios, acho que o Brasil avançou muito, nós temos dados e números que mostram que nas últimas décadas nós tivemos avanços consideráveis no que diz respeito a garantir e proteção dos direitos de crianças, seja na área da saúde, na área da educação, mas que nós ainda temos muitos desafios, né? Que ainda temos um percurso grande para andar e que se nós nos descuidarmos, né, de alguma forma, algumas políticas foram deixadas de lado nos últimos anos, né? Então, se nós nos descuidarmos, essa caminhada que está olhando para frente, que está caminhando para frente, ela regride, né? Ela volta para trás. Então, indicadores que já estavam muito positivos, se eles forem, se as ações que os deixaram positivos deixam de ser feitas ou são descuidadas, esses indicadores voltam para trás, né? Então, a gente tem isso, por exemplo, com a situação da fome, a gente tem isso com a situação da mortalidade infantil. Então, a gente já avançou bastante, mas que se a política pública descuidar, e que se nós, como sociedade, descuidarmos de exigir que essas políticas públicas sejam implementadas, executadas, e que o olhar para a criança seja cumprido, a gente corre o risco de voltar para trás. Então, a gente não quer voltar para trás. Então, é como cuidar de um jardim, né? Se a gente para de cuidar, para de regar, a plantinha morre, né? Ela está um dia linda, bonita, exuberante, é um cuidado constante, né? Então, acho que esse é o paralelo e é o recado que a gente quer passar, assim, como instituição que trabalha todos os dias do ano olhando para a garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes e de todas, né? Nós no Brasil temos múltiplas infâncias, acho que isso também é bacana de trazer. Então, são infâncias diferentes que precisam ser olhadas nessa multiplicidade que é tão bonita, que é tão diversa, mas que tem necessidades e prioridades que precisam ser tratadas. É verdade. Olhar como indivíduo mesmo, né? Cada um é um ser diferente do outro, tem as suas necessidades, suas qualidades, enfim, realmente importante isso. Juliana, Isabela, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Eu queria que tu comentasse sobre uma pesquisa que eu achei muito legal e importante, a pesquisa Infância Classificada. Eu achei muito importante. Essa foi uma pesquisa que foi feita também no âmbito do programa Criança e Consumo, que discute o consumismo na infância, o impacto da publicidade voltada ao público infantil, as crianças de até 12 anos de idade. E por que essa pesquisa acabou acontecendo, né? Ao longo dos anos, a avaliação do programa é no sentido de que a grande parte da publicidade voltada ao público infantil é a publicidade de brinquedos, né? Em um levantamento que aconteceu em 2019, a equipe e o programa identificaram que mais de 70% da publicidade televisiva que falava com crianças de até 12 anos de idade era uma publicidade de brinquedos, né? E o que se sabe sobre os brinquedos, e isso é um dado internacional, é que mais de 90% dos brinquedos são feitos com algum tipo de plástico, né? Então, de alguma forma, o Criança Consumo, o programa começou a juntar esses dois assuntos, ou seja, o consumismo, o consumo exagerado, o consumo não refletido de brinquedos, cujo chamamento para esse consumo se dá por meio de uma publicidade que é ilegal, que fala diretamente com a criança, que se aproveita dessa vulnerabilidade infantil,
E o fato desses produtos terem na sua composição plástico. E qual que é o problema do plástico, né? Para quem não sabe, é o fato de que muitas vezes ele pode até ser tóxico, ou seja, ele pode até gerar um problema de saúde para as crianças, né? Se ele tiver determinados componentes químicos, mas que independentemente disso, ele tem ele além de ser feito de um produto que vem da natureza, que tem toda uma discussão em relação à sustentabilidade, ele também é muito difícil de se decompor, né? Então a gente tem dados que mostram que os plásticos demoram 500 anos para que isso aconteça, né? Então esse consumo exagerado de plásticos na infância, ele no final das contas, ele está diretamente relacionado com problemas ambientais que nós, humanidade, vivemos, né? O Brasil, ele ocupa a 16ª posição dos países que mais descartam resíduos plásticos nos oceanos. Então, para quem está atento e conhece essas discussões, sabe o impacto que isso tem na natureza e o impacto que isso tem, inclusive, na nossa vida. Porque esses plásticos, eles, no final das contas, eles viram micropartículas, eles se espalham por tudo. Então, hoje, tudo que a gente acaba consumindo tem micropartículas de plásticos, né? Então, isso também faz um mal danado para a nossa saúde. Tem na nossa alimentação, tem no nosso vestuário, enfim, tudo que a gente consome. E se a gente conseguir trazer essa reflexão das famílias em relação ao consumo de brinquedos plásticos, sem dúvida será uma grande contribuição que nós estamos fazendo, não só em relação à questão do consumismo, da formação de valores de crianças, né, de que elas não precisam ter tudo que existe ou que a elas é anunciado para que elas sejam felizes, para que elas estejam integradas no grupo, para que elas tenham uma infância sadia e, ao mesmo tempo, também que isso seja uma contribuição para a sustentabilidade ambiental, socioambiental, né, para o planeta. Então, essa foi uma pesquisa que está disponível no site do Programa Criança e Consumo. Ela foi feita por um grupo de pesquisa de Química Verde da Universidade Federal de São Carlos. Também recomendo muitíssimo a leitura, especialmente para aqueles que são mais interessados e que estão pesquisando o tema, e que traz essas duas análises, né? A análise do impacto da publicidade, do impacto desses valores consumistas que são propagados por meio da publicidade voltada ao público infantil, junto com o impacto desse consumo desmedido de plástico, né? Que hoje, quando ele surge, o plástico, ele surge como um elemento muito importante pela sua maleabilidade, para fazer uma série de produtos e objetos, mas que hoje ele é um grande problema para todos nós. Com certeza, principalmente esse uso único, as embalagens dos brinquedos também, não esqueçamos que além dos brinquedos serem de plástico, eles vêm envolvidos em plástico e daí mais o pacote, meu Deus do céu. Eu até quero referir o dado aqui da pesquisa de 2018 a 2030, serão produzidos mais de 1 milhão de toneladas de brinquedos de plástico no Brasil. Isso é assustador e vai na contramão do que a ONU fala, que em 2050 a gente não fizer nada com relação a esse plástico, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, né? Exatamente, exatamente. E na pesquisa há um caso que a gente trabalhou, que é o caso das bonecas LOL, né? Que elas vêm envolvidas em camadas e mais camadas de plástico, né? Para quem tem filhos pequenos, quem conhece que é uma boneca deste tamanho, pequenininha assim, e que vem numas bolas de plástico assim, que são camadas e camadas, e todos os acessórios dela vêm em saquinhos pequenininhos. Quer dizer, o que a gente está ensinando para as nossas crianças com esse tipo de brinquedo, né? Então também é uma reflexão bem importante que nós queremos trazer para que as pessoas façam essa reflexão e olhem para os seus hábitos de consumo, para ensinar as crianças também, para que a gente tenha o planeta agora e que o planeta para as gerações futuras também, né? Para as crianças de hoje e as crianças do amanhã, né? Bem isso aí. Tem todo um movimento para valorizar os artesanatos locais, aqueles brinquedos de madeira, né, que eram feitos de madeira antigamente. Enfim, tem todo um caminho mais sustentável, né? Basta realmente as pessoas terem
esse tipo de informação, porque isso choca, chega a chocar. As pessoas não têm essa informação no seu dia a dia, né? Por isso a importância de se falar sobre isso, Isabela. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o nosso papel como uma organização que tem como missão honrar a criança, é trazer esses temas, descortinar, né? Jogar luz nesses temas que são tão importantes, que estão no dia a dia das famílias, né? Então a gente sabe a dificuldade que as famílias têm também de lidar com todos esses assuntos, né? O estresse familiar que a publicidade que chama a criança ao consumo gera, porque ela estimula esse pedido incessante, né, de produtos diversos, e como que a gente pode promover reflexões mais qualificadas, né? Então, acho que a ideia da pesquisa é essa, e que ela subsidie também ações que nós possamos fazer em relação a publicidades de produtos plásticos, e que a gente olhe para todos os lados desse tipo de discussão, né? Então, quando a gente está olhando, muitas vezes o mercado diz, não, mas como que nós vamos fazer se nós não fizermos publicidade? Então, tem discussões e tudo isso está envolvido numa mudança de paradigma, né? E mudar paradigma não é simples, né? A gente sabe que exige um esforço e um olhar da sociedade, uma vontade da sociedade em torno de uma determinado tema, né? Então, o que a gente quer é trazer essas discussões para as pessoas para terem mais reflexões. Nós já tivemos conhecimento por meio de uma pesquisa que foi feita por uma outra organização, a ACT Mais Saúde, que ela fez uma pesquisa junto com o Datafolha que mostrou que se não me engano, 60% da população brasileira adulta é favorável à restrição total do direcionamento de publicidade a crianças. Quer dizer, a gente já tem a maioria da população entendendo a importância dessa discussão, vivendo isso dentro das suas casas, né? O impacto disso e os reflexos disso. Então, a contribuição que o Alana dá nessas discussões é de trazer mais insumos para que essas reflexões aconteçam. E claro que olhando também para toda a questão de sustentabilidade ambiental, que é tão importante, né? Esse também é um tema que nós temos trabalhado bastante, considerando a importância da natureza e de uma natureza saudável, né? Para a vida e para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Com certeza, Isabela, que legal. Eu fico super feliz assim de trazer o Alana hoje para socializar para os nossos internautas, né? Não ouvintes, porque a gente acostumada com rádio agora migrou para a internet, enfim, também potencializou mais, né? Mais pessoas poderem acompanhar. Eu não sei se tu quer deixar uma mensagem final, que depois a gente vai colocar a nossa live em todas as nossas redes, vocês podem também socializar, a gente deixa o site de vocês também agora no final eu falo, mas fica à vontade para a gente fechar aqui nosso bate-papo tão bacana que eu ficaria aqui até amanhã conversando. Eu também, Cris, foi muito bom, eu acho que a gente pode repetir e agradeço muito o convite em nome de todo o Instituto. Hoje nós falamos de um pedacinho só do que nós fazemos, tem muito mais coisa acontecendo. E convido todo mundo que estiver nos assistindo, que for nos assistir, a conhecer o trabalho do Instituto Alana, entrar no site do Instituto, depois no site dos programas, nas plataformas. E nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e que é tão importante que a gente consuma conteúdo de qualidade e que a gente consiga, de alguma forma, olhar para as crianças na sua multiplicidade e de forma a garantir que seus direitos sejam cumpridos, né, em todas as esferas e por todos os agentes que, de alguma forma, interferem na vida cotidiana das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então, convido todo mundo para conhecer todos os programas. São várias as frentes de atuação dentro do Instituto Alana. E também acompanhar os filmes, né, que a Maria Farinha tem feito, que são filmes que são muito, muito bacanas e que trazem muito dessa discussão, né? Hoje nós falamos aqui de algumas coisas, de alguns temas, e que são também temas que estão em alguns documentários que a Maria Farinha já produziu. Convido vocês todos a conhecê-los.
Muito legal. Eu super agradeço a tua participação e já vamos deixar aqui, ó, o compromisso para a gente voltar a conversar em breve para falar das outras frentes aí do Instituto Alana. Combinado. Tá bem? Fica com Deus. Boa semana. Que passe logo toda essa pandemia para a gente voltar a uma rotina saudável novamente, para poder desenvolver mais e mais junto ao nosso público, né? Os trabalhos que agora estão sendo só de forma virtual. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem muita coisa bacana acontecendo, né? Eu acho que tem muito também ao mesmo tempo, né? Claro que com todos os desafios e com todas as questões difíceis que todo mundo tem enfrentado, mas acho que também a gente está se reinventando bastante e acho que tem algumas oportunidades nascendo de tudo isso que nós estamos vivendo globalmente, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Certeza. Com visão social, até uma próxima que seja breve, que a gente volte a falar, tá bom, Isabela? Tudo de bom. Um beijo na Juliana também, que fez essa interface para a gente conversar hoje, tá bem? Tá bom, tchau. Até a próxima! Viu, gente? Que legal. Eu falei que era um trabalho super legal, Instituto Alana, alana.org.br. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Deixa eu ativar os comentários aqui. Vamos ver se eu coloco aqui, ó. Alana, alana.org.br para deixar já para vocês, ó. Esse é o site alana.org.br, são vários programas, é muito legal, tem a pesquisa, nossa, é muita informação, gente. Eles estão nas redes sociais, estão no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vale muito vocês acessarem o Alana e já ficamos aí com um convite para a Isabela participar numa próxima oportunidade. Eu fiquei muito feliz de fazer essa pauta. Eu amo essa área da defesa dos direitos, criança, educação, enfim, e me satisfez muito pessoalmente. E o Visão Social, com a missão de trazer a pauta positiva sempre, a gente vai sempre procurar trazer essas ONGs que estão aí. Tu vê o Alana há 26 anos só, a Isabela há 12 anos na gestão, fazendo esse trabalho, conquistando aí liminares, os direitos das crianças, enfim, muito legal o trabalho. Fica a dica, então, para vocês irem lá, também curtirem os filmes da Marinha Farinha. Eu falei na Aruanas, né? Eu acompanhei toda a série, agora já vem a segunda parte. E é isso, gente. Semana que vem a gente vai ter uma pauta muito legal também, Fundação Abrinq, conversar com o Vitor e também vamos falar sobre os direitos da criança. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Pelo que eu estou vendo aqui por Garopaba, acho que vai estar um final de semana bom. Mas assim, ó, se puder, fique em casa, usa máscara, não faça aglomeração, curta com a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar, a gente vai poder estar junto de novo, tá bem? Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E a nossa próxima live vai ser na terça-feira, então, com a Fundação Abrinq, tá bem? Fiquem com Deus. Até lá. Bom fim de.